Fala pessoal, aqui é o Bruno da Escola de Sites e nesse vídeo daqui eu vou te ensinar a criar uma seção sobre nós no seu site ali, na página que você estiver criando. Claro, você está livre para fazer as modificações que você quiser. Esse é um layout que eu achei bem interessante, seguindo aí tendências atuais, dou várias dicas bem legais nessa aula, então separei esse trechinho aqui da seção sobre nós para você. E aí, esse trecho que eu separei é de uma aula maior, que eu faço uma página, um layout inteiro, mas você não precisa ficar preso a esse layout, você pode testar essa seção sobre nós em outros layouts que você tiver desenvolvido aí também, sem problema, fazendo, é claro, as devidas adaptações aí de design para ficar aí dentro da identidade visual que você criou. Mas então, dá uma olhadinha nesse conteúdo que ele está sensacional, veja aí uma maneira de fazer uma seção de sobre nós para o seu site. Vamos lá. Eu fiz isso aqui para mostrar como são várias as possibilidades que você pode trabalhar as seções no seu site e deixar ele de certa forma mais dinâmico, mais agradável aí para o seu usuário navegar nele. E também um outro comentário aqui, um segredinho aqui entre nós. Essa parte aqui, esse o que fazemos, que tem essas barras de progresso, foi inspirada num dos primeiros tutoriais que eu fiz aqui para a Escola de Sites. Um tutorial que eu ensinei também a fazer um portfólio, foi um dos primeiros aqui que eu fiz e o pessoal curtiu muito. E aí eu resolvi fazer esse daqui como uma versão atualizada daquele tutorial lá. E esse aqui foi minha homenagem para ele. Mas vamos lá, vamos ver como que essa seção aqui é feita. Primeiramente, a gente vai ter que vir aqui e criar uma nova seção e a gente vai escolher a mesma estrutura aqui de 3 colunas da seção anterior. Então vamos lá, vou clicar aqui e além disso vamos fazer as primeiras modificações nessa seção inteira. Primeira coisa, em largura de conteúdo, eu vou deixar aqui como 1000, que nem eu deixei no menu aqui para ele ficar padronizado. Além disso, a gente vai vir aqui em avançado e a gente vai adicionar aqui alguns valores no padding dessa seção. Primeiro, superior, eu vou adicionar 30, então ele adiciona essa margem interna aqui de 30 pixels. E também em inferior, eu vou adicionar aqui uns 150, porque, não sei se vocês lembram, mas aqui embaixo a gente vai entrar com esse vídeo invadindo, digamos assim, essa nossa seção. Então para isso, a gente vai precisar de um padding aqui razoavelmente grande. Depois, se a gente achar que ficou grande ou pequeno, a gente pode alterar esse valor aqui sem problema. Vamos lá, eu vou começar pela seção do meio, que vai ser a mais fácil de todas, vai ser apenas uma imagem. Para isso, a gente vai vir aqui nos nossos widgets do Elementor e eu vou arrastar aqui o widget de imagem aqui para dentro. Muito fácil, bem tranquilo, e aí a gente só precisa achar essa imagem aqui na nossa biblioteca de mídia. Temos aqui a imagem 06, que eu separei, que vai ser um computador aqui, uma tela, com uma imagem aqui do Star Wars, que está bem na moda. Aí, é claro, dependendo do seu site, você pode modificar isso aqui para um produto, um serviço, uma foto da empresa, uma foto de alguém, sem problema algum. Além disso, para a gente dar um charme a mais aqui e deixar padronizado com essa seção aqui de cima, vamos adicionar nessa imagem aqui também uma sombra bem discreta, nada muito chamativo que distrai a atenção do seu usuário. Para isso, bem fácil, a gente vai vir aqui em estilo, um processo parecido aqui com o das colunas. A gente vai vir aqui em sombra de bloco e clicar nessa canetinha aqui. Ele já vai adicionar aqui uma sombra automaticamente e minha recomendação é jogar a sombra um pouquinho mais para a direita e um pouquinho aqui para baixo, mexendo nesses valores de horizontal e vertical. Além disso, como essa seção aqui de fundo é branca e esse efeito é para ser bem suave, eu recomendo também você diminuir um pouquinho essa opacidade aqui, deixar mais ou menos aqui em 1/4 do valor. Ficou bem suave, mas já dá um efeito bem legal. E como eu falei, deixa padronizado aqui com a identidade visual do nosso site. Essa primeira coluna é bem direta, tá pronta ela aqui. Agora a gente vai continuar e ver como que a gente faz essa aqui de sobre nós com o botão aqui embaixo. Se você reparar, é bem parecido com a estrutura da capa que a gente fez. A gente tem um título, um subtítulo aqui, poderia ser um texto e um botão embaixo. Então, vou passar rapidinho, porque você já deve estar craque de como que faz isso aqui. Mas vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, vamos arrastar um cabeçalho aqui para dentro e a gente vai adicionar o nosso título. Fica a seu critério, minha recomendação para uma seção tipo essa seria colocar sobre nós. E aí você tem uma oportunidade de falar um pouquinho da sua empresa com o texto a seguir. Se você quiser, pode fazer algumas modificações aqui no estilo. Então, em vez de deixar preto, você pode deixar um cinza escuro, que acaba ficando uma cor um pouquinho mais opaca, e também fazer as modificações de tipografia, que nem a gente viu anteriormente. Então, se você quiser aumentar um pouquinho aqui o espaçamento da sua fonte, se quiser mudar a família de fonte, o tamanho, o peso, esse aqui é um bom momento para isso. Vou deixar padrão por enquanto, porque não tem necessidade da gente mudar isso aqui, e vamos adicionar um texto aqui embaixo. Até agora, a gente não usou o elemento de texto puro aqui, mas você vai ver que ele é bem parecido com todos os outros. A gente vai ter aqui na seção de conteúdo como editar o nosso parágrafo, e aí imagina que a gente quisesse colocar mais texto aqui, basta a gente ir escrevendo. A gente tem a possibilidade, inclusive, de adicionar links e imagens durante esse texto aqui.
eu vou deixar ele bem padrão, 2 parágrafos bem curtos e minha recomendação, pessoal, não coloca muito texto aqui. Deixe algo bem direto ao ponto, bem objetivo, falando aqui sobre a sua empresa, sobre o seu serviço, mas nada de muitos e muitos parágrafos, porque fica chato e a menos que esse seu texto realmente seja muito bom, a pessoa estava precisando muito ler sobre aquilo, ela provavelmente vai bater o olho e ficar com preguiça. Então mantenha isso aqui direto ao ponto. E também pode fazer as modificações de estilo que você achar necessárias. Eu gosto de diminuir um pouquinho a opacidade desse texto para ele não ficar tão chamativo quanto o nosso título. A gente acaba criando assim uma hierarquia desses elementos. É algo que a gente explica mais em detalhes em cursos que a gente dá. Mas em resumo, se você diminuir um pouquinho aqui essa opacidade, você acaba dando mais importância para esse título do que para esse texto e acho que fica mais agradável visualmente. Em seguida, vamos adicionar o nosso botão aqui embaixo. Eu gosto sempre de ter um call to action na minha sessão. Então esse aqui poderia ser algo como fazer orçamento e de preferência mantenha esse call to action alinhado com o que você escreveu aqui no texto ou com o seu título. Então vou deixar aqui em fazer orçamento. Você vai precisar adicionar um link aqui que você quiser. Pode ir para uma página de contato, uma página de orçamento. Pode ser também direto um link para o WhatsApp para a pessoa já mandar mensagem para você e você já responde na hora. Ou sua equipe de vendas, por exemplo. Fica aí a seu critério de acordo com o seu modelo de negócios e o que você quer que esse usuário faça quando ele clicar aqui. Vou deixar o alinhamento realmente aqui na esquerda e a gente vai fazer algumas modificações de estilo para padronizar ele no nosso site. O que eu acho que vai ficar bem bacana é se a gente usar aquele nosso laranja como nossa cor de fundo. Olha só, ele dá um destaque bem legal e vai combinar com essa coluna aqui que tem aquelas barrinhas de o que fazemos. Também está combinando com outros elementos aqui do site e os que a gente ainda vai construir. Novamente, se quiser fazer modificações aqui na tipografia, esse aqui é o momento, mas se você deixar padrão, vai ficar bem bacana. Vamos só adicionar uma animaçãozinha aqui que eu acho que isso fica bacana demais no seu site, melhora muito a experiência do seu usuário. Para isso, vai ser bem fácil, que nem a gente viu na anterior. Eu vou criar uma aqui, vai ser meio que ao contrário dessa aqui. Aqui ele começa com fundo branco e a cor laranja, e aí fica ao contrário. Nesse caso aqui a gente vai começar com fundo laranja e a letra em branco. Então basta a gente vir aqui em Hover, colocar a cor do texto como laranja e a cor de fundo como branco. Mas aí, como esse fundo é branco também, ele não fica tão legal. Olha só que bacana essa dica aqui que eu vou dar para você. Esse efeito fica muito bacana também. A gente pode adicionar uma borda sólida com largura de borda entre 1 ou 2 pixels. E aí, quando a gente passar com o mouse, ele vai fazer esse efeito bem legal. Fica com essa grade aqui em volta do seu botão. Então, esse efeito aqui fica uma outra forma de você fazer essa animação para os botões que você utilizar no seu site. Perfeito. Aí, para a gente fechar essa coluna daqui, vamos só alinhar isso aqui com o centro dessa imagem. Desse jeito aqui ficaria legal também, mas eu acho que fica mais bacana ainda se a gente vier aqui em editar coluna e aqui em alinhamento vertical, de colocar ele como meio. E aí, se você continuar adicionando texto aqui ou colocar outras informações, ele vai continuar padronizado de um jeito legal. Por fim, fica faltando essa última coluna aqui para a gente finalizar essa sessão. Vai ser essa coluna de o que fazemos e aí várias áreas de conhecimento que você pode colocar. Primeiro, para a gente economizar algum tempo, a gente pode duplicar esse nosso título e arrastar ele aqui para cá. Dessa forma, ele mantém todas as modificações de estilo que a gente fez e deixa tudo padronizado. Além disso, a gente pode já pegar aqui essa nossa coluna e colocar o alinhamento vertical dela no meio, que é o que a gente vai precisar. Então já vamos adiantar isso aqui. Como título, o que eu coloquei foi o que fazemos. E para a gente fazer essas barrinhas, parece algo complicado, mas fica tranquilo que com o Elementor deixa muito simples, bem fácil da gente fazer. A gente vai vir aqui nos nossos widgets e a gente não vai usar nenhum desses aqui do básico. O que a gente vai precisar utilizar é esse tal aqui de barra de progresso. Então eu vou arrastar ele aqui embaixo do nosso título e ele já carrega aqui a nossa barra de progresso. Vou fazer algumas modificações que vão potencializar ainda mais esse design e deixar ele bem bacana no conjunto dessa página. Primeiro, a gente consegue mudar aqui o nosso título. No caso do exemplo, eu botei WordPress, como se fosse criação de sites em WordPress. Não precisa se preocupar com o tipo, porque a gente vai modificar essa cor aqui em estilo. E aí a gente determina a porcentagem que a gente quer que apareça. Em WordPress, eu acho que eu vou me dar uns 92%. Então prontinho, a gente colocou esse número, ele já atualiza automaticamente. Aí a gente quer que exiba a porcentagem e para a gente tirar esse texto aqui interno e aí poder inclusive afinar aqui essa barra de progresso para ficar mais minimalista, um design um pouco mais clean, a gente pode simplesmente deletar esse texto interno aqui e prontinho, ele já está do jeito que a gente precisa. Por fim, a gente precisa fazer algumas modificações aqui no nosso estilo. Então primeiro, a cor da barra de progresso. Vamos deixar aquele nosso laranja de sempre para combinar aqui com as outras partes da seção. E se você quiser, dependendo do fundo que você estiver utilizando, você pode mudar essa cor de fundo aqui, mas eu vou deixar em cinza bem clarinho, padrão. Além disso, em altura, eu vou deixar ela em 17 e aí ela vai ficar bem mais fininha aqui. E para finalizar, a gente precisa vir aqui em estilo de título e fazer as modificações de tipografia que a gente quiser.
a que eu mais recomendo você fazer, que eu acho que você não pode deixar passar, é aumentar um pouquinho essa altura de linha aqui para algo de perto de 2.2, para esse texto não ficar tão colado na nossa barra. Então 2.2 acho que vai ficar legal. E aí, é claro, se a gente quisesse mudar um pouco essa cor do texto, diminuir um pouquinho a opacidade, talvez, para não dar tanto destaque assim, eu acho que é um efeito que combina bastante. Uma vez que essa estrutura aqui estiver finalizada, estamos satisfeitos aqui com ela, a gente vai precisar somente duplicar ela aqui quantas vezes a gente quiser e aí fazer essas modificações de título e de porcentagem. Olha só como é que é simples. Eu vou clicar com o botão direito e clicar aqui em duplicar. Então vou duplicar 1, 2, 3 vezes, que eu acho que vai ficar bom aqui nesse tamanho. E aí vou mudar aqui para outras habilidades. Prontinho, aqui estão os valores que eu coloquei aqui. Claro que isso é só um exemplo, e aí você coloca as habilidades que você quiser. Eu resolvi mostrar esse tipo de seção aqui para vocês, porque ela é bem versátil, você consegue fazer várias modificações aqui e deixar isso com a sua cara ou com a cara da sua empresa. Por exemplo, mudando essa foto aqui, que nem eu comentei, já vai dar uma outra cara aqui. Você pode mudar aqui do que fazemos para serviços que você tem, habilidades e esses tipos de dados. E aqui também você tem um espaço para falar um pouquinho da sua empresa, falar um pouquinho do seu projeto e convencer o seu cliente por que você é melhor do que a sua concorrência. Para fechar essa seção aqui, que eu acho que já está bem bacana, só um último detalhezinho, eu vou vir aqui em editar coluna e aqui em avançado, eu vou adicionar uma margem aqui no lado direito para esse texto e essas barras aqui de progresso não ficarem tão coladas assim na nossa imagem. Então aqui, nessa primeira, eu posso adicionar uma margem de 20 pixels na direita e aqui na nossa terceira coluna, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, mas adicionar 20 pixels na esquerda, deixando padronizado e finalizando essa nossa seção aqui, que está bem bacana. Combinou demais aqui com o nosso site, deu um belo destaque aqui e com certeza vai agregar bastante no site, na página que você estiver criando. Claro, não se esqueça de sempre atualizando aqui a sua página para não perder o progresso que você fez. E se você quiser ir vendo como é que seu site está ficando, pode clicar nesse olhinho aqui de ver alterações ou simplesmente digitar o seu domínio. É claro, para que essas modificações apareçam, você precisa ter setado a sua página inicial, que nem eu falei anteriormente aqui nessa aula. Outra coisa bacana aqui que eu queria mostrar para você é que, olha só, não sei se você percebeu, mas essa barra de progresso, ela tem uma animaçãozinha bem bacana quando o seu usuário entra nessa página pela primeira vez. Então isso aqui dá um charme bem legal e esse site está ficando extremamente moderno aqui, seguindo várias tendências atuais. E beleza, vamos lá, vamos partir para a próxima sessão, que vai ser uma sessão aqui de vídeo. Eu resolvi dar um destaque aqui para essa sessão, porque atualmente, que nem a gente sempre fala para os nossos alunos, produção de conteúdo, principalmente em vídeo, é essencial para você começar a destacar a sua empresa na internet. Então acho que seria bem bacana deixar uma sessão exclusiva para um vídeo aqui que você produziu, falando sobre o seu produto, falando sobre a sua história, a sua empresa. Com certeza é algo que muitas pessoas que estão vendo esse tutorial vão se identificar e vão querer saber como que faz. Por isso que eu caprichei nesse layout aqui e deixei isso separado para vocês também. E você vai ver também que com o Elementor facilita demais a nossa vida. Não é nenhum bicho de 7 cabeças seguindo o passo a passo aqui que eu vou mostrar para você. Não tem erro, vai ficar muito maneira essa sessão também. Não sei se você sabe, a título só de curiosidade, eu e o Gabriel, a gente começou a empreender, digamos assim, no ramo de produção de vídeo. Então a gente começou a fazer vários trabalhinhos de escola, esse tipo de coisa. A gente começou a aprender sozinho como editar vídeo, como gravar sobre câmera. E com o passar do tempo foi uma das primeiras formas que a gente arranjou de ganhar dinheiro de forma online. Depois a gente abriu a escola de sites e com certeza a produção de vídeo ajudou muito a gente nesse processo de crescimento também. Claro, saber fazer os sites também foi importantíssimo, mas a produção de vídeo tem ali um pezinho bem importante na nossa história também. Quem sabe até um dia a gente não faz um curso sobre isso também, para ensinar mais e mais pessoas. E é isso aí, me diz aí nos comentários o que você achou dessa sessão, ou se você tem alguma dica, sugestão, comentário, alguma outra sessão de site que você gostaria que a gente fizesse aqui e gravasse um tutorial. Deixa aí embaixo nos comentários, que a gente sempre tá lendo, a gente tenta responder o máximo possível. Então deixa aí embaixo e também deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal para não perder as próximas dicas, os próximos vídeos aí que a gente tem. E é isso aí, eu te vejo na próxima aula.